Queria pedir para você abrir sua Bíblia em Atos, antes da gente ir para o nosso texto de Gênesis. Atos 2, queria fazer uma leitura de um texto que a gente fala bastante dele aqui na igreja. Atos 2. Atos 2, 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. O subtítulo aqui da minha Bíblia está Como viviam os convertidos. Diz assim: E perseveravam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Agora eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis. Guarda esse texto aí, no final a gente vai voltar nele. Gênesis 10. Hoje a nossa leitura é um pouquinho extensa. E a gente entra em mais um daqueles textos assim, do tipo, o que esse monte de nome aqui tem para me falar? É não sei quem que é filho de não sei quem, que morou não sei aonde, né? Mas tem muita coisa para nos falar, gente. Muita coisa mesmo. Gênesis 10. Nós vamos passar o capítulo 10 e vamos até um pedacinho do capítulo 11 hoje. Que é um texto que, na verdade, é uma continuação. Gênesis 10, do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 9. Esse texto, ele é muito bom que seja lido sempre em uma continuação, porque para a gente entender o que está acontecendo ali. No capítulo 11 é um texto bem conhecido, né? Torre de Babel. Mas para a gente entender o que está acontecendo ali, o capítulo 10, que esse monte de nome aqui, e um monte de lugares, nos ajuda a entender o que estava acontecendo ali. Então vamos para a leitura. Gênesis 10, a partir do capítulo 1. Diz assim: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim e Leabim, a Naphtuim.
a Patrussim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E os Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Us, U, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azar, Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Vamos orar? Deus, quero te agradecer pela sua palavra, quero te agradecer porque o Senhor nos ensina, nos instrui. Quero te agradecer porque o Senhor nos detalha sobre acontecimentos importantes na história de redenção e da progressão da sua revelação até a chegada de Cristo. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa à deriva. Muito obrigado porque o Senhor é rico em detalhes, é rico em informações que conduz o seu povo pelos caminhos que lhe apraz. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações por meio do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Gênesis, capítulo 10, até o capítulo 11, versículo 9. O que a gente tem aqui, então, diante de nós? Primeiro de tudo, aqui no capítulo 10 de Gênesis, o que nós temos é o desenvolvimento das nações pós-dilúvio, né? A gente terminou o capítulo 9 falando ali dos filhos de Noé, não é verdade? E aí, algumas palavras ali de Noé aos seus filhos, mas a gente terminou o capítulo 9 falando dessas 3 pessoas, Sem, Cã e Jafé. E agora a gente tem aqui no capítulo 10 o desenvolvimento das nações
a partir dessas pessoas, desses homens. E aqui e aí fica claro, né, o versículo 1, aqui já do capítulo 10, vão falar, né, são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então se trata disso. E o versículo 32 vai fechar falando praticamente a mesma coisa, né? Depois de apresentar tudo, ele vai falar, né, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. E isso nos ensina o que aqui já? Né? Que nós temos um catálogo, né, de nações, a tábua das nações, ou tábua das nações ou catálogo das nações, aqui nesse capítulo 10. E também vai nos mostrar, após isso, no capítulo 11, Babel aí como uma prefiguração, um tipo de modelo de todo projeto humano independente e autodeterminado. É isso que nós temos aqui. Então, a tábua das nações, o catálogo das nações, né, do desenvolvimento das nações pós-dilúvio. E depois em Babel a gente tem aí, depois no capítulo 11, desculpa, a gente tem Babel como esse modelo, né, de projeto humano independente de Deus, autodeterminado. E aí a gente vai ver aqui que há uma unidade das tribos e nações, como sendo de um mesmo sangue, sob a bênção de Deus. O desenvolvimento das nações, ele acontece a partir de uma mesma origem sanguínea. Aqui a gente tem uma base muito interessante para entender isso, né? Que tudo que a gente tem essa diversidade de nações veio de um lugar só. E é isso que esse texto aqui está nos mostrando. Há uma origem comum, sanguínea, de todos os seres humanos, por diferentes que sejam, né, por culturalmente distintos que sejam, há uma origem comum. Isso não aconteceu à parte de Deus. Deus estava à parte desse desenvolvimento, a par desse desenvolvimento. Então, esse texto já começa nos mostrando isso, e também vai mostrar a diversidade em muitos idiomas como um ato de juízo de Deus, da ira de Deus diante da postura humana autodeterminada, independente, né? Então a gente tem aí os desafios linguísticos como um limite que foi estabelecido pelo próprio Deus, né? Um juízo do Senhor. E essa lista, antes da gente entrar em alguns detalhes, ela não tem como objetivo ser uma lista exaustiva, né, sobre todos os povos, né, dar detalhes, assim, coisa, né, detalhezinho. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui, gente, é um objetivo teológico. Tem um objetivo teológico aqui, presente, né, que é o desenvolvimento da linhagem cananita, que foi amaldiçoada, e com isso os seus resultados, em contraste com o desenvolvimento da linhagem semita, que é a linhagem que é sustentada por Deus. E mais adiante a gente vai ver os resultados dessa linhagem, né? Esse trecho que a gente lê hoje, ele está apresentando os resultados aí do desenvolvimento da linhagem cananita, aquela que se assemelha mais a Caim. Então é disso que a gente vai ver. E na continuação da história, a gente vai ver então um paralelo que vai ser feito. E lá no final de Gênesis, a gente vai ver um contraste com isso que é apresentado aqui. Porque são 70 nomes aqui envolvidos, né, e numa pluralidade gigantesca de nações. Aqui a gente poderia ter dizer que é uma visão macro assim, de nações. E quando a gente termina Gênesis, lá vai dizer que eles tinham um número 70 também, né? Eles se multiplicaram bastante, a gente tinha um número grande ali num determinado momento, só que é uma visão mais micro, é uma nação menor. E a partir dessa nação menor que todas essas outras aqui seriam abençoadas, de certa forma. Então, há um objetivo teológico nessa lista, e essa quantidade de números
específico, né? Então, lá na frente vai ter esse paralelo como um objetivo teológico, para a gente entender os objetivos de Deus por meio da semente que Ele está sustentando, por meio da sua graça, né? E outra coisa interessante aqui é que essa lista se trata dos povos ao redor de Israel. Esse texto que a gente leu hoje, né? Mais especificamente. E é um motivo, por exemplo, da nação de Israel, né? Que ela tem o seu desenvolvimento a partir de uma linhagem específica de Sem, ela ser omitida dessa lista. A gente não vai ver aqui a pessoa que dá continuidade à linhagem que vai se desenvolver, se tornar Israel, por exemplo, que vai chegar a Abraão. Não há nesse trecho que nós lemos aqui, é omitido isso, né? O que está nos mostrando aqui? Está mostrando para a gente os povos que estão ao redor de Israel, tanto os mais distantes, né, que tem a ver com a linhagem de Jafé, quanto aqueles mais próximos, que tem a ver com a linhagem de Cã, que iriam assumir ali um papel de clara oposição e resistência em relação ao povo de Deus, que seria a tensão entre as sementes, mais uma vez, né, continuando a história da redenção. Então, a semente de Cã, a descendência de Cã, resultariam naqueles povos que dariam muito problema, e são nomes aqui muito conhecidos no decorrer do drama bíblico, né? São as nações ali próximas de Israel. E Jafé, as nações um pouco mais distantes. A gente poderia dizer que são os gentios que são alcançados posteriormente com a mensagem do Evangelho no futuro. Mas, então vamos entrar aqui no texto, a gente vai ver alguns detalhes disso depois. E a gente vai dividir o sermão de hoje em 3 pontos, né? Primeiro eu vou falar sobre o desenvolvimento das nações, né? Pegar alguns detalhes aqui sobre esses nomes, esses povos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desígnios autônomos das nações, o resultado dos interesses desses povos, né? E por último a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar e a postura de Deus diante dos projetos humanos de poder. Então, o desenvolvimento das nações. Primeiro de tudo, a gente relembrar que Deus ele não está alheio a essas nações que se desenvolvem aí pelo mundo, essa multiplicidade de nações, de povos, né? Deus não está alheio a tudo isso. E assim como ele vê a piedade dos povos, ele também vê a rebelião e a impiedade. Todos estão sobre os olhos do Deus soberano. Todos estão sobre os olhos do Deus soberano. Isso tem a ver até com o tema da mensagem de hoje, né? Que é o Deus soberano e os desígnios das nações. Então, todos os povos, Deus não está alheio a nada que acontece no mundo, a nenhum tipo de desenvolvimento no mundo. Tudo acontece debaixo dos olhos de Deus. Isso que a gente já começa a ver aqui. E o desenvolvimento das nações, quando a gente vem aqui para esse texto, vai mostrar os efeitos das bênçãos e das maldições que foram estipuladas anteriormente. Anteriormente, onde, né? Gênesis 9, do 24 até o 29, diz assim, ó: Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, são essas aí as bênçãos e maldições que foram estipuladas. E o desenvolvimento disso tudo tem a ver com isso. E a gente vai começar aqui vendo, então, sobre os filhos de Jafé. Aquele que Noé disse que habitaria nas tendas de Sem. O capítulo 10, versículo 2, né, vai começar. Os filhos de Jafé são. Eu não vou ler de novo, viu? Mas aí aqui vai dizer, há uma conclusão aqui no versículo 5, né? Estes repartiram entre si
as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Então aqui está falando de uma diferença de línguas, né? Segundo as suas línguas. Por que se não aconteceu Babel ainda? Isso aqui, na verdade, aconteceu depois de Babel. É como se... como não, né? Moisés está demonstrando a tábua das nações aqui, apresentando essa lista com um objetivo teológico que a gente já falou, que a gente vai entender mais adiante o objetivo. E aí ele vai trazer a história de Babel como uma explicação do porquê disso aqui. Entende? Ele vai falar algumas coisas aqui e depois ele vai, então, entrar na narrativa sobre a história de Babel para a gente entender, então, o que aconteceu. Então, de certa forma, esse texto aqui, em ordem cronológica, ele foi depois do que a gente vai ler lá na frente, no capítulo 11. Por isso que aqui já está falando sobre uma diferença de línguas, né? Cada qual segundo a sua língua. Então, aqui está um pouco invertido. Ele vai explicar depois o que aconteceu. Então, a gente viu aqui, né, que os filhos de Jafé, eles repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os descendentes de Jafé, gente, foram aqueles que ocuparam a Europa e boa parte da Ásia, né, mais ao norte, né, para cima ali do lugar ali onde Noé estava com seus filhos. Então, os filhos de Jafé foram os povos que ocuparam essas regiões. Então, como eu falei anteriormente, são os gentios, né, que futuramente seriam alcançados pela mensagem do Evangelho, no futuro. E é interessante porque isso tem a ver com as bênçãos que Noé disse, que Jafé habitaria as tendas de Sem. Como assim? Ele seria abençoado por aquilo que a linhagem de Sem teria, que seria no futuro a pregação do Evangelho. Então, os gentios seriam unidos a esse corpo, a esse povo também. Então, Jafé colheria dessa bênção no futuro. É o que a gente vê no Novo Testamento, né? Quando os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, sai aos gentios e ele há uma expansão pela Europa, né, pela Ásia, e justamente são os povos aqui descendentes de Jafé, né? Então, em resumo, isso que a gente poderia dizer, né, aqui sobre os filhos de Jafé, esses que ocuparam aí Europa e parte da Ásia. E aí depois o versículo 6 do capítulo 10 vai falar sobre os filhos de Cã. E é interessante notar, né, que Cã é aquele que recebe a maldição ali de Noé. E é interessante de novo porque eles vão começar a ser definidos pelos seus grandes feitos sobre a terra. E a gente já viu isso, né, em outras ocasiões, com Caim, por exemplo, né? Como ele edifica grandes cidades e há um desenvolvimento cultural, tecnológico, artístico muito grande. E a mesma coisa quando a gente começa a ver aqui o desenvolvimento da linhagem de Cã. E é a parte do texto que ganha mais espaço aqui, né? A maioria dos versículos se refere à descendência de Cã. E aqui, por exemplo, do versículo 8 ao 12, diz assim, ó: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Robote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Então a gente tem aí aqueles povos, né? Cidades aí bem conhecidas, que se a gente for observar aqui, que foram as pedras nos sapatos de Israel também, né? Babel, Babilônia, né? Aí aqui, se a gente for continuar, a gente vai ver algumas outras cidades aqui, alguns povos também, né? Jebuseus, amorreus, cananeus e assim diversos outros povos e nações que deram muito trabalho, né? Que foram inimigos ferrenhos ali
de Israel no decorrer da história. Então, a descendência de Cã é uma descendência que é definida pelos seus grandes feitos. E aqui a gente tem um nome principal que é Nimrod. É um cara que começou a ser poderoso na terra. É aquele cara que começa a ter um grande poder de uma liderança que vai formar grandes impérios, né, grandes cidades. E ele é um cara conhecido em edificar cidades, e não só uma, né? É muito interessante isso aqui. Babel, né, a primeira, e ele vai falar de outras aqui também, né? O princípio do reino é Babel, depois ele vai falar de Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E ele sai desse lugar para a Síria, e ele vai edificar Nínive, que é uma outra cidade bem conhecida, né? Que o profeta Jonas, lá na frente, vai ter aquela história com Nínive, né, e tudo mais. Então, ele é um cara de grandes feitos, né? É um cara que conseguiu, de certa forma, organizar impérios onde o poderio humano, né, a força humana, por assim dizer, foi muito presente. Então, Nimrod, que é um nome importante para a gente entender o que vai ser contado lá no capítulo 11, né? Porque justamente Babel é a cidade que ele edificou, né? Foi o princípio do seu reino. Babel, ele fala que é poderoso caçador diante do Senhor. Isso aqui, na verdade, é como se fosse um dito da época que Moisés coloca no texto aqui. É como se fosse um dito. Não é que ele era um poderoso caçador diante de Deus, né? Aquele negócio, ele vivia uma vida diante do Senhor. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor no sentido de desafiar a Deus, no sentido de ser aquele cara que ele fazia questão de exaltar a sua própria força. Ele fazia questão de exaltar as suas próprias habilidades e o quão capaz ele era de edificar aquilo que ele quisesse edificar, a fortaleza que ele quisesse formar para a sua proteção, e ele era um poderoso caçador nesse sentido, né, diante do Senhor. Então ele era uma pessoa que desafiava a Deus nesse sentido, ele não era temente a Deus, muito pelo contrário. Então isso aqui é um dito que vai trazer um pouco dessa realidade de quem era Nimrod, esse homem que começa a ter desejos totalitários, por assim dizer, de centralização de poder e edificação de cidades a custo, né, de governos opressivos, né? Então Nimrod é esse homem. E para onde, né? Para onde os filhos, né, a descendência de Cã, acabaram se espalhando, né? Os principais espaços e regiões que os filhos de Cã, né, a linhagem de Cã, eles ocuparam foram o sudoeste da Ásia, o Oriente Médio, né, Canaã, e a África. O Egito, por exemplo, é uma dessas cidades que também surgem dessa linhagem, e o Egito fica na África. Então, essas são as regiões ali que os descendentes de Cã povoaram. E aí nós vamos chegar aqui no desenvolvimento da linhagem de Sem, que tem algumas informações importantes aqui. Porque eu disse anteriormente que Israel foi omitido dessa lista, né? Mas tem Sem aqui. Como assim? Né? Como assim? Mas a gente vai entender. E é interessante que de todos os três, sobre Sem é o único que Moisés faz questão de dar uma introdução, né? Por exemplo, ele apresenta Sem de uma forma diferente dos outros. No capítulo 21, ele vai dizer: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Então ele falou de todos os outros, né? Principalmente depois de apresentar essa linhagem poderosa de Cã, ele vem dar essa introdução, falando que a Sem ele também foi pai, né? E ele também teve a bênção de ter filhos. Ele deixa isso claro, né? E aí, a partir do versículo 22, ele vai começar a falar um pouquinho dos filhos de Sem. Só que aqui o interessante é que uma divisão na linhagem semita é que é o foco nesse
nessa breve apresentação. Por exemplo, dos versículos 22 ao 25, diz assim, os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Geter e Mas. Arxafade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Aí ele vai continuar falando sobre a linhagem de Joquitã, e ele deixa Peleg de lado. Ele deixa Peleg para lá. E aí a gente vai ver que a linhagem de Peleg ela é retomada lá na frente, né? Lá no capítulo 11, logo depois de Babel, capítulo 11, versículo 18, né? Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E aí a gente vai seguindo até chegar em Abraão. Isso quer dizer o quê? Que houve de fato uma divisão aqui, um rompimento. E como a gente está falando de um acontecimento que já é pós-Babel, então isso aqui acontece no momento da dispersão de Babel. Há um rompimento ali. Um rompimento que uma linhagem continua seguindo os desígnios humanos, né? E outra parte, né, como aquela parte eleita, né, os eleitos de Deus dentro da linhagem semita, ele vai seguir agora por os desígnios de Deus, do próprio plano do Senhor. Então há essa divisão. E é muito interessante aqui que há uma conexão comum em cada apresentação. Ele sempre vai terminar falando sobre terra, linguagem, terra e linguagem, né? Por exemplo, aqui, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. E toda vez que ele termina de falar de uma descendência, ele vai colocar isso. Então, há uma conexão comum. Terra tem a ver com habitação, um lugar específico, e uma linguagem, uma comunicação específica, que vai unir interesses em comum. Então, aqui, em todas o final dessas apresentações, o narrador coloca isso, né? Terra, linguagem e essa comunicação que vai acontecer posteriormente. E é interessante aqui, para a gente fazer agora a ligação para o capítulo 11, é que o versículo 30, aqui do capítulo 10, ele vai nos levar agora para o capítulo 11. O que diz no versículo 30? E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. E quem foi para o Oriente? Você lembra? Quem caminhou para o Oriente? Capítulo 4. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, quem tinha ido para o Oriente era Caim. Esse era um lugar que o pessoal gostava de se reunir para as tretas, né? Só juntava a galera boa ali, né? Só os rebeldes. E aqui a gente vê que a linhagem de Joquitã, né, o irmão de Peleg, foi para o Oriente também, depois de tudo isso. Então, o que aconteceu no Oriente? Agora, Moisés vai retornar um pouco na história e vai explicar o que aconteceu nesse Oriente, nesse lugar específico, que esses homens estiveram reunidos, né? E aí, é interessante que a gente vai começar a falar agora sobre os desígnios autônomos das nações. E aqui no versículo 2 do capítulo 11 vai dizer, né? Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então há um lugar específico, né, no Oriente, que é uma planície na terra de Sinar. E outro lugar que fala disso é em Daniel 1. Só para a gente fazer aqui uma ligação interessante, que às vezes a gente passa batido em algumas coisas, né? Daniel 1 vai falar aqui, no versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar,
para a casa do seu Deus e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso aqui é o exílio babilônico. Então, Babel, Babilônia, terra de Sinar, o Oriente é o mesmo lugar, né? O trava-língua aí, Babel, Babilônia. E tudo assim, tudo a ver. Então está interligado. Aqui é o início, né? O princípio de Babilônia foi Babel, na terra de Sinar, ao Oriente. Então, primeiro para a gente entender aqui os desígnios autônomos das nações, a gente precisa entender que havia uma norma de Deus. Deus havia estabelecido uma norma. Gênesis 9, a gente vai relembrar essa norma que Deus havia estabelecido. Do versículo 7 em diante, o que Deus diz, né, a Noé? Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Então Deus deixa uma norma, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. E também tem uma aliança com a terra. Deus se compromete em não mais destruir a terra e a preservá-la, porque há um projeto e esse projeto vai ter um fim. E Deus ele vai sustentar essa aliança. Então havia uma norma e a gente chega aqui no capítulo 11, onde Moisés vai voltar um pouquinho a fita para a gente entender o que aconteceu nessa dispersão das nações, né? Essa multiplicidade de línguas e tudo mais, e essa divisão que houve ali, né? Entre Peleg e Joctã, ali, cada um indo para um lado e tudo mais. Primeiro a gente vai ver, nos versículos 1 a 4, a gente vai ver que houve a rebelião humana. Uma rebelião humana é apresentada aqui. A gente vai ver no versículo 1 que há uma facilidade de comunicação e interesses em comum. Ora, em toda a terra haviam apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, os seres humanos tinham uma forma de comunicação e os interesses comuns eram mais fáceis de serem articulados. Então, a gente tem aqui uma facilidade de comunicação e interesses, né? Interesses impiedosos que vão ganhando um lugar fértil nesse contexto. E o versículo 2 vai mostrar para a gente um lugar propício para a habitação. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. A gente já viu que lugar é esse? É o lugar onde se edificou a futura, né, cidade da grande Babilônia. Então, havia um lugar propício aqui. Eles deram numa planície, então era um lugar fácil, de certa forma, que era mais fácil para se desenvolver ali uma cidade, né, uma fortaleza, um grande projeto. Era um lugar que era propício para a edificação de um grande projeto. E o versículo 3 vai mostrar a aptidão desses homens para o desenvolvimento. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Então, como já era natural dessas cidades construídas sobre a rebelião humana, eram pessoas que se destacavam pelos seus feitos. E aqui a gente vê uma aptidão desses homens ao desenvolvimento, né, de tecnologias, de forma de edificação diferentes dos outros lugares, né? Enquanto outros usavam pedras, eles já formavam tijolos e tinha até uma forma de colocar esses tijolos com argamassa, né? Coisa que a gente usa hoje, por exemplo, né? Então esses homens lá tinham um desenvolvimento, uma aptidão muito grande para o desenvolvimento de construção civil, por assim dizer, né? Então é esse tipo de pessoa que está aqui. Né, pessoa que de fato tem habilidades e estão usando elas, mas não para a glória de Deus. É isso que está acontecendo. E por que não é para a glória de Deus? Porque o versículo 4 vai mostrar que
Tudo isso tem a ver com um projeto autocentrado de poder. Né? Disseram, vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade, em uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui há um projeto autocentrado de poder. Eles estão planejando edificar para eles próprios uma cidade que é uma postura de rebelião contra os mandamentos de Deus, de multiplicar e de encher a terra, né? Porque eles não queriam ser espalhados, eles não queriam encher a terra, eles queriam se unir ali, formar um poderio, né, político, religioso, econômico, para então governar a partir dali. É interessante que eles queriam construir uma torre. O símbolo dessa cidade, dessa grande cidade, seria uma torre que ia chegar até os céus. O que isso quer dizer? Que eles teriam acesso aos deuses, né, por assim dizer. Aquilo que vem do alto, eles não precisam de ajuda de ninguém para poder chegar até as alturas. Eles mesmos, por meio do seu próprio esforço, autocentrado, autodeterminado, eles eram capazes de tomar o céu de assalto, por assim dizer. A gente vai chegar no céu, a gente vai tomar conta, e essa torre vai ser o símbolo dessa filosofia, por assim dizer, dessa cidade que não precisa de Deus. A gente se resolve aqui, a gente se organiza aqui da nossa maneira, porque nós temos capacidade, nós somos poderosos, né? E eles tinham como líder Nimrod, né? Aquele grande caçador diante do Senhor, que era aquele homem poderoso que desafiava a Deus diante da sua postura. Então, Babel foi esse projeto, né? O início dos projetos de Nimrod. Então, aqui nós temos tudo isso usado para um fim autocentrado, egocêntrico, né? Não para a glória de Deus. Então, você tem habilidades humanas aqui sendo usadas contra o Senhor. E essa imagem que nós temos aqui desse desígnio autônomo das nações, essa união aqui para formar um projeto que é marcado pela rebelião humana. E a gente vai ver que isso aqui é a repetição da postura de Caim, né? E a gente vê aqui que tudo isso se identifica com a semente da serpente. Assim como Caim edifica a cidade, né? O que acontece agora com esse povo, essas nações, esses povos aqui liderados por Nimrod? Agora eles também fazem a mesma coisa pós-dilúvio. É isso que acontece. E no Oriente, assim como Caim foi ao Oriente, então tem toda uma simbologia aqui que nos afirma esses paralelos, né? Só que Deus não está alheio a tudo isso. E o último ponto do sermão de hoje é o olhar e a postura de Deus diante dos projetos humanos de poder. A gente tem um projeto aqui específico, né, de autodeterminação humana, autocentrado, só que Deus ele não está alheio. Ele está vendo tudo isso. E ele toma uma postura, uma posição muito clara assim, em relação a essa postura humana, a esse projeto humano. O versículo 5 vai nos mostrar aqui o olhar atento de Deus a tudo isso que está acontecendo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Isso é o que começa dizendo. Então o que fala aqui? Que Deus desce para ver os projetos humanos. Os projetos humanos, desculpa. E é interessante que aqui é um tipo de ironia, porque estavam ali querendo construir uma torre que chegasse aos céus, né? Para falar que eles podiam chegar nas alturas, assim como os deuses estavam nas alturas. Só que o Deus verdadeiro, soberano, ele ainda está além disso. Ele tem que descer. É tipo assim, o que esses caras estão aprontando aí? Deixa eu ver o que esses malucos estão fazendo. E ele desce, né? Tipo assim, tá, vamos ver, né? É que nem o Bento tá erguendo uns tijolos, alguma coisa ali, achando que vai fazer um prédio, né? E aí você chega e vê o que esse menino está fazendo, né? Ou estou fazendo uma casa para a gente morar, tipo assim, né? Você sabe que não vai dar em nada, né? Ele não tem noção disso. Da mesma maneira, os homens querendo tomar o céu de assalto é isso. É a mesma coisa de uma criança que não tem noção da realidade, está perdido na realidade.
e Deus ele vem para ver o que está acontecendo. E é isso que demonstra que a grandeza de Deus e a pequenez humana. Porém, mesmo sendo uma situação ali que demonstra a grandeza de Deus e a pequenez humana, Deus reconhece a nocividade desses planos. São planos complicados e que vão levar a problemas sérios. E o versículo 6, né, vai mostrar Deus reconhecendo isso, essa nocividade. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então aqui, Deus diz, é apenas o começo, não haverá restrição. Isso demonstra que a rebelião humana autocentrada, os desígnios humanos, né, egocêntricos, né, do ser humano caído, são extremamente nocivos para a vida na Terra. Deus reconhece isso aqui, né? Olha, isso é só o começo. Se esses caras continuarem, isso vai ser um estrago muito grande. E Deus ele reconhece isso. Então, há uma pequenez humana, só que para a realidade humana, esses projetos são extremamente nocivos. Esses projetos atentam contra a dignidade da vida humana. Por exemplo, é algo também que Deus estipulou após o dilúvio, que era uma espécie de cuidado da vida, né? Ele estipula ali, o pessoal fala que é o princípio seminal do governo civil, né? Que fala que quem matasse também teria que ter a sua vida tirada, né? Para demonstrar o peso da vida humana. Deus, após Noé, ele assume o compromisso de conter o mal e não deixar que o mal chegue a proporções extremas, né? E uma espécie de forma de contenção do mal contra a vida também, Deus estipula isso. E projetos como esse de Babel eram projetos que atentariam contra a vida humana. São perigosos. Então, aquilo ali era só o começo. A edificação daquilo ali era o começo de algo que poderia tornar muito pior. E a gente já viu que pode ser pior, né? Projetos humanos autocentrados são nocivos, né? Governos totalitários, a gente estava até conversando um pouquinho ali, né? Que isso acende um alerta, né? Governos totalitários acendem um alerta, e a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo. E isso é perigoso. Por quê? Porque o ser humano ele não pode ter poderes absolutos em suas mãos. Apenas Deus é absoluto. Então Deus reconhece essa nocividade. E do versículo 7 até o versículo 8, nós vamos ver a postura de Deus, né? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, Deus, no seu eterno conselho, ele decide confundir, né, o meio de comunicação dos homens. Ele derrama um juízo, ele estipula um limite, uma contenção para aquilo que está acontecendo. Né, as nações, os desígnios autocentrados das nações, né, em prol de fazer o seu próprio nome, um nome para si, né, de construir uma habitação em um local específico, com pessoas específicas, se rebelando contra a norma de Deus, o mandamento de Deus de se espalhar, né? Deus ele vem e contém isso. Deus chega ali e fala, não, deu, aqui não dá, né, não vai dar certo isso aqui. Então a postura de Deus é uma postura que estipula um limite ali. E Deus faz com que a terra ela seja habitada, povoada. Depois disso ele dispersa, ele espalha. Isso já é um ensinamento de que os homens por si só não podem obedecer às normas de Deus. Não tem como. Há um mandamento de multiplicar, de encher a terra, mas por si só os homens não vão fazer isso. Por si só os homens querem desobedecer, querem rebelião, eles querem resolver da sua maneira. Então Deus faz com que a terra seja povoada. O próprio Deus vem e ele dispersa. Ele torna confusa essa linguagem e ele espalha o povo
para tudo quanto é canto do mundo, para os lugares que a gente já falou anteriormente, né? E depois disso eles cessaram de edificar a cidade, né? Isso não quer dizer que a cidade deixou de ser edificada, viu, gente? Ali a torre, aquele símbolo principal ali, deixou de ser construído. A cidade ela é edificada, a gente vê que Babel se torna Babilônia no futuro, mas não nesses moldes originais. Agora você não tem todos os povos reunidos com intenções impiedosas. Agora você tem um grupo de pessoas que estão ali continuando cultivando, assim como nós temos hoje também, diversos projetos humanos aí autocentrados, autodeterminados, em rebelião a Deus. Então, a cidade continua, de certa forma, mas não nos moldes originais, com todo esse poder humano, por assim dizer, e perigo que isso apresentaria para a humanidade como um todo. Então, ali eles cessam os trabalhos de edificação nesses moldes, né? E o último versículo, né, vai dizer que Deus quem, na verdade, vai nomear, vai caracterizar. O versículo 9 vai dizer que Deus chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Né, a gente viu que todo esse projeto era para construir o nome para si, né, para tornar célebre o nome. Né, aquele projeto era para ser um projeto onde Babel se tornaria um símbolo do poderio humano, né? Só que daí quem que vai dar nome no fim das contas é Deus, e quem vai dar o significado daquele projeto é o próprio Deus, né? E na tentativa daqueles homens ali de erguer um memorial para si, o que eles ganharam foi uma marca histórica de serem um exemplo de um projeto falido, frustrado. É isso que acontece. Babel é o exemplo de um projeto frustrado. Frustrado pelo próprio Deus. Falido. Não tem como. Então, na tentativa de ter um nome célebre, eles ganharam um nome na história. Mas como um mau exemplo. E se a gente for observar, isso continua acontecendo. Deus continua contendo o mal. E muitas pessoas que tentam organizar projetos autocentrados, eles ganham uma placa na história de pessoas a não serem seguidas. Nós temos um nome bem conhecido, Hitler, por exemplo. Tinha um projeto megalomaníaco. E hoje, quem olha ele na história, ele é um maluco que não deve ser seguido por ninguém. Foi isso que ele conseguiu ganhar na história. Quem está por trás disso? É o mesmo Deus que freia os planos de Babel. Ele continua freando os planos autocentrados hoje. Por quê? Porque ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança de não deixar que o mal assuma proporções, né, que vão acabar com a ordem estabelecida por ele, para o cumprimento dos seus planos. Deus faz isso. E é isso que Babel conseguiu se tornar. A imagem de um projeto falido. A imagem de um projeto frustrado. Esse é o nome. Esse foi o máximo que aqueles homens conseguiram fazer. Depois se tornaram uma grande nação. Onde está essa nação hoje? Em ruínas, né? Nem existe mais. Né? Babilônia. Se tornou o quê? Né? Assim como o Império Romano e vários outros. Né? E esse é o fim de qualquer projeto humano, gente. É isso mesmo. Qualquer projeto humano. Esse é o fim, eu acredito, até de muitas nações organizadas. Às vezes a gente batalha tanto para uma nação geográfica, né? Por um arranjo político. Mas, gente, a gente não sabe se isso vai continuar assim por muitos anos. Né? Quantas nações existiram e hoje desapareceram do mapa? E Deus é soberano. Né? Talvez o Brasil seja uma dessas, a gente não sabe. Se a nossa nação no futuro, daqui 1000 anos, vai existir ainda, a gente não sabe. Entende? Então, assim, por isso que as nossas forças, de certa forma, precisa ser, primeiramente, a serviço de Deus, por meio do Evangelho, por meio da sua palavra, a serviço do outro, independente se ele seja um patriota seu, uma pessoa do seu país ou não. A gente está aqui para viver uma realidade que Deus nos dá, que é diferente de projetos humanos, né, que vão chegar num momento que, né,
A gente não sabe a configuração de nação que Deus tem, né, para o fim dos tempos. A gente não sabe quais são as nações que vão estar quando Cristo voltar, né? A gente não sabe. Mas a gente sabe que isso muda muito. E às vezes a gente acha que as coisas que a gente vive hoje são para sempre, né? Mas o único trabalho que não é em vão é o trabalho em Cristo. Isso que a gente tem que se lembrar. Então, se a gente tem que se esforçar, é se esforçar por obras de fé. É isso que a gente tem que se esforçar. E para concluir, né, o que a gente aprende de tudo isso? A gente aprende que Deus não é apenas soberano sobre um povo, sobre o seu povo, Ele é soberano sobre todo povo, língua e nação. Todo o desenvolvimento humano, né, todas as nações estão sob os olhos de Deus, todos os seus desígnios, suas intenções e seus projetos. Deus não é alheio, Ele é soberano. E esse Deus soberano, nada acontece fora do seu olhar. E a gente vai aprender, né, que também a gente não precisa de narrativas ideológicas, humanas, para defender, por exemplo, questões que são importantes para a gente, como dignidade comum entre os seres humanos. Né? Todas as pessoas compartilham de uma mesma origem. E a Bíblia nos ensina isso. E todos somos carentes da ação providencial de Deus, até mesmo a semente da mulher. Ela precisou de uma ação providencial para que houvesse ali uma divisão e tomasse um outro rumo. O rumo que Deus queria para a semente da mulher. É isso que a gente precisa entender. E a gente não precisa abraçar pacotes ideológicos para defender pautas que a Bíblia já nos dá fundamento. Dignidade intrínseca do ser humano, a Bíblia nos ensina isso. Todo ser humano vem de um lugar, comungam de uma mesma origem. Eu não preciso ser progressista para isso. Eu não preciso ser conservador para mim defender a família. Gênesis defende a família. Entende? É isso que a gente precisa entender. Em Cristo a gente já tem tudo que a gente precisa. Amém? E aqui a gente vai ver que, mais uma vez, vemos o fim dos projetos humanos, né? Autocentrados, autodeterminados, autônomos, independentes. Qual o fim que é? O fracasso. É isso. Pode fazer barulho? Pode, vai fazer. Vai fazer estrago? Vai. Mas não é para sempre. Vai morrer. E tenha certeza que, dependendo do barulho e do estrago, ele vai entrar para a história como um projeto fracassado. E vai ficar marcado. Deus vai chamar, vai botar o nome dele lá e vai deixar marcado na história, como um exemplo a não se seguir. Pode ter certeza disso. Então, e sempre que a humanidade se organiza em torno de um bem comum, que não o Deus verdadeiro, o resultado vai ser destruição, perda do senso de dignidade intrínseca do ser humano e da sua vocação, confusão, frustração. Sempre que o ser humano abandona o culto a Deus para a edificação de um projeto autocentrado, o fim vai ser esse. Não é um fim bom. É interessante que o paralelo das linhagens é justamente esse. Uma linhagem que preserva o culto, constrói altares, e a outra linhagem que constrói cidades, fortalezas. Né? O poderio humano ganha força. Então, há um peso diferente. O culto a Deus como centro, público, como uma expressão pública de confiança, e outros são projetos autocentrados, firmados na autonomia humana. Então, é somente quando Deus, né, se torna o sumo bem, que vai haver uma reversão da confusão e um reencontro com aquilo que é central para a vocação humana no mundo de Deus. É só assim. Precisa haver um encontro com o mundo de Deus. E para terminar, vou reler um texto lá de Atos, né, que a gente leu no início, para a gente fechar. Foi um texto meio longo hoje. Né? Tentei resumir o máximo. Espero que não tenha ficado muito longo. Mas eu queria ler um texto para a gente fechar aqui e amarrar com aquilo que a gente leu lá no começo. Quando Deus se torna o sumo bem, há uma reversão da confusão e um reencontro com aquilo que é central para a nossa vocação no mundo de Deus. E o texto que eu quero ler é Atos 2, de 1 a 11. Diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aqui é uma reversão de Babel. Quando Deus se tornou o centro novamente, agora o povo não é mais disperso, agora Deus está reunindo os seus. Isso está acontecendo, uma reversão. Só que quem está reunindo é Ele mesmo. Ele se tornou o centro de uma intenção comum. E qual o resultado disso tudo? O resultado é aquele texto que a gente leu lá no começo. É um povo que agora deixou de ser, de estar confuso, não conseguir mais se comunicar, não ter mais nada em comum, agora Deus está revertendo isso. Né? E o versículo 42, qual o resultado disso? É um povo agora e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que havia necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto a isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, no plano que o Senhor está dirigindo, não existe frustração nesse plano. E nós somos parte desse plano. Amém? Nós somos a igreja, né? A verdadeira nação que é feliz. Porque tem a Deus como Senhor. Amém? E a gente vive as reversões do que aconteceu em Babel. Então vamos orar. A gente partir para o nosso momento de ceia. Para a gente poder agora se alimentar dessa realidade, né? Se alimentar dessa realidade que nos torna que volta agora a unir o povo de tudo quanto é canto, toda raça, tribo, língua, povo, nação, em torno de um bem comum. E esse bem não é mais o bem autocentrado, é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Então, Senhor, muito obrigado por esse momento. Quero te agradecer pelo teu Espírito, pela sua palavra, por Cristo. Quero te agradecer pelo seu plano, pelo seu projeto que nunca é frustrado, nunca pode ser frustrado. Quero te agradecer, Pai. Muito obrigado por quem o Senhor é. Muito obrigado porque o Senhor é fiel à sua aliança. Fala aos nossos corações, Pai. Faz com que essa palavra venha ser internalizada nos nossos corações. Pelo poder do seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém?